A paz do Senhor a todos, que bom novamente estarmos juntos para compartilharmos a palavra de Deus. Sabemos que ela tem sido o remédio para o nosso corpo, o crescimento e a maturidade para a nossa vida espiritual, para que nós possamos cumprir um propósito de Deus na terra, que é ser representante de um reino, desse reino eterno de Jesus. E sabemos que o propósito de Deus é que todos nós cresçamos à estatura de um varão perfeito. Para isso ser realidade em nossas vidas, nós devemos conhecer muito profundamente a palavra de Deus, nos aprofundar cada vez mais no conhecimento de Cristo, porque é através de Cristo que nós recebemos tudo. Cristo trouxe a graça para as nossas vidas, aquilo que nós não merecíamos de forma alguma. Ele fez tudo por nós e nos deu gratuitamente, para que nós pudéssemos viver uma vida condizente com tudo aquilo que a palavra diz. Por isso a importância da gente ser dedicado realmente ao conhecimento do Cristo que venceu. Eu quero ler um versículo neste momento com vocês, que está no capítulo 12 do livro de Hebreus, que diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Então nós observamos aqui que este versículo diz: olhando para Jesus. De que forma nós devemos olhar para Jesus para que nós possamos caminhar seguro? Porque esse versículo vem trazendo um relato, um segmento, do capítulo 11 do livro de Hebreus, que fala sobre os heróis da fé. E aqui então está dizendo de que maneira nós podemos continuar sendo exemplo como os heróis da fé foram, qual foi o entendimento que eles tiveram para chegar no ponto que eles chegaram e vencer o que eles venceram. Eles olharam para a palavra, eles olharam para Deus, e então se tornaram alguém que venceu os obstáculos, que venceu as provações, que venceu os momentos difíceis que eles tinham que suportar aqui na terra. E o ensino vem dizendo, olhando para Jesus. Nós, como filhos de Deus, como cristãos que nos tornamos através de Cristo, é para Ele que nós devemos olhar. Mas como olhar? Para onde olhar? Para este Cristo. Eu entendo e quero também compartilhar com vocês o entendimento que foi gerado pelo Espírito Santo a partir do primeiro momento que nós ouvimos a palavra de Deus e recebemos Cristo em nosso coração. Então a visão que eu preciso ter não é de um Cristo que está fora, alheio à minha vida, mas é de um Cristo que está dentro de mim. Um Cristo que nasceu em mim, através da palavra de Deus. A fé que veio no meu coração trouxe o Cristo para a minha vida. E este Cristo precisa crescer dentro de mim, através do conhecimento da palavra, através do entendimento que eu recebo diariamente. A minha fé, ao ouvir a palavra, faz com que esta presença, que este Cristo, no qual eu devo olhar, Ele está em mim. Porque se esse Cristo não for visto dentro de mim diariamente, com certeza eu terei muita dificuldade em vencer os obstáculos que são colocados diante de mim diariamente. E é nesse parecer que eu gostaria muito de falar com vocês, para que a gente entenda o que este entendimento traz para a vida dos filhos de Deus. Quando eu entendo que olhar para Jesus é olhar para mim, é ver os problemas do ponto de vista do meu entendimento, do tamanho do Cristo que eu estou servindo, do entendimento que eu recebi, a fé
que alcançou os objetivos dentro do meu coração, para que eu olhe para as lutas, as dificuldades, mas ao mesmo tempo eu olho para dentro de mim e vejo um Cristo muito maior do que os problemas e as dificuldades que eu estou enfrentando. Quando eu olho para Jesus, nesse nível de entendimento, eu não tenho medo daquilo que parece ser maior do que eu, porque dentro de mim tem alguém maior, porque dentro de mim tem alguém que venceu a morte, que venceu o inferno, que venceu todas as lutas e problemáticas desta vida, e Ele mesmo disse: não temas, eu venci o mundo e vocês também vencerão. Então por isso a palavra de Deus vem nos revelar, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando eu olho para Jesus nesse nível de entendimento, os gigantes que estão fora de mim serão aniquilados. Como nós vamos ver aqui alguns exemplos de pessoas que não tiveram esse entendimento e perderam a batalha exatamente porque não olharam para o Deus que havia prometido a vitória completa. Nós vamos ver o primeiro exemplo, está aqui no livro de Números, capítulo 13. A partir do versículo 30, diz assim: então Calebe fez cessar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é maior e mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então nós vemos aqui uma promessa que Deus havia feito ao povo de Israel, de que eles entrariam na terra prometida. Quando chegam realmente próximo à terra, Moisés envia 12 espias, ou 12 homens, líderes, chefes das tribos, para que vão espiar a terra, para que vão conhecer o local. E chegando ali, eles reconhecem que realmente a terra é boa, a terra é frutífera. Inclusive eles trazem um cacho de uva que precisa 2 homens para carregá-los, tão boa é. Mas quando chegam para trazer o relatório de tudo que viram, eles dizem realmente que a terra é boa, mas em seguida eles dizem que a terra é problemática, que a terra tem gigantes, que a terra tem problemas para ser resolvido e que eles são incapazes de resolver aquele problema. Por que será que eles estão dizendo isso? Porque em tempo nenhum eles olharam para Deus. Todas as vezes que nós olharmos para nós mesmos, nós seremos incapazes, porque os problemas são maiores do que nós. E eles infamaram a terra diante do povo, diante daquela multidão de famílias que estavam dispostas a entrar na terra prometida. Eles falaram mal da terra. E então, o povo ficou com medo. O povo ficou com medo do que estava por vir e começaram então agora a murmurar. Somente 2 daqueles 12 espias que tinham conhecido a terra, falaram bem. Foi o caso de Josué e Calebe, que falaram: não, realmente a terra tem tudo isso que vocês disseram. Mas quem fez a promessa foi Deus. E Deus prometeu que nós entraríamos na terra
Vamos firmemente, vamos fielmente. Então esse versículo diz assim: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e diz: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Isso é alguém que acredita que o que está nele é maior do que o que está fora. Se nós crermos como Calebe e Josué, nós vamos vencer todas as batalhas, nós vamos vencer todas as dificuldades que serão colocadas diante de nós. Se nós olharmos com esse olhar, maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Se nós entendemos que maior é o que está conosco do que o que está lá fora, com certeza nós vamos ter uma visão diferenciada para aplicarmos o que nós sabemos. E teremos então, neste momento, nós poderemos neste momento ser um exemplo para aqueles que precisam de ter alguma coisa forte para seguir, de ter alguma coisa segura, principalmente os da nossa casa, nossos filhos, que estão prestando atenção em nós, como é que nós resolvemos os problemas, como é que nós resolvemos as dificuldades do dia a dia. Então, mas mesmo assim nós vemos que a voz de Calebe e a voz de Josué não foi suficiente para fazer com que eles voltassem atrás. E com isso, atrasou 40 anos a posse da terra. Meus amados, todas as vezes que nós olharmos para os problemas e achar que eles são maiores do que o Deus que nós servimos, nós estamos atrasando o propósito. A gente atrasa o propósito exatamente por falta de entendimento, por não ter a segurança que Deus é fiel naquilo que Ele prometeu. Então, quando nós olhamos para Cristo, a partir de nós devemos contemplar que tamanho meu Cristo é. O que eu vejo nesse Cristo que venceu por mim na cruz? O que foi que eu recebi através dele? Então esse é um entendimento que muda tudo, que transforma tudo o que é necessário para as nossas vidas. Outro exemplo que eu gostaria de ler com vocês está no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 15. Diz assim: e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo, e eis que tinha um exército cercando a cidade, com carros, cavalos. Então o servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Versículo 17: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abre os olhos para que ele veja. E abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então nós vemos o que, amados? Que este momento aqui, nós vemos o que é enxergar no mundo espiritual, o que é ter visão da realidade de Deus. O moço, o servo do profeta Eliseu, saiu de manhã, levantou cedo, e ao sair, ele percebe que a cidade está cercada de um exército, porque Israel estava em guerra com a Síria, e o rei da Síria tinha uma proposta para vencer Israel, e ele marcava pegar Israel de surpresa, montando algumas ciladas, mas todos os dias o rei de Israel perguntava para o profeta o que ele devia fazer. E o profeta respondia: não passa por tal lugar, porque há uma cilada, uma emboscada contra vocês lá, não passe lá. E o rei de Israel então evitava de passar por aquele local, e o intento do rei da Síria era frustrado. E assim foi por vários dias, até que o rei da Síria ficou realmente preocupado e convocou o seu exército, convocou ali os seus conselheiros e disse: olha, quem de nós é um traidor que está levando a minha mensagem ao rei da Síria, ao rei de Israel, melhor dizendo?
Aí um dos servos disse: Senhor, nenhum de nós estamos traindo o Senhor. É o seguinte, lá tem um profeta de Deus chamado Eliseu, e ele tem a revelação de Deus de tudo aquilo que o Senhor fala e combina aqui no teu aposento. E o nome dele é Eliseu, e o rei ficou furioso e disse: então busque Eliseu, porque se o problema é ele que nós queremos. E realmente foram, cercaram a cidade por causa de um homem, um exército em busca de um homem. Mas quando o menino volta, o moço do homem de Deus chega de manhã dizendo: Senhor, Senhor, nós vamos perecer, porque a cidade está cheia de soldados, está cheia de exército, está cercado a cidade. O homem de Deus, numa calma tremenda, ele se levanta, olha e não se intimida. Aí eu me lembro daquela palavra de Davi no Salmo 27, quando nós realmente temos Deus lá de dentro e quando vemos que estamos cercados de inimigo. Olha bem o que Davi disse, quando ele cita no Salmo 27, dizendo: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Porque uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Quanto mais eu aprendo sobre Deus, quanto mais eu sei a respeito de Deus, mais a minha fé cresce, mais o meu entendimento flui. E é isto que faz a diferença, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então nós vemos aqui nesse capítulo, nessa palavra de 2 Reis, que o homem de Deus não ficou nem um pouco preocupado com o cerco do exército do rei da Síria. Ele fez uma oração, não para Deus tirar o exército de lá, para expulsar aquele exército, porque na verdade ele entendeu que a obra de Deus já estava pronta, que a obra de Deus já estava feita. Ao olhar para o exército do rei da Síria, acima do exército do rei da Síria, tinha um outro exército, o exército de Deus, carro e cavalos de fogo, estava sobre aquele ambiente de glória. Então ele faz uma oração, não para Deus livrar, porque Deus já tinha livrado, não para Deus salvar, porque Deus já tinha salvado. Ele faz uma oração para Deus abrir os olhos do menino. Ele ora por ele: Senhor, abre os olhos do meu moço, abre os olhos desse rapaz, para que ele veja o que eu estou vendo, porque se ele vê o que eu estou vendo, ele não vai orar pedindo por salvação, porque ele já está salvo. Ele não vai orar pedindo por libertação, porque ele já está liberto. Ele vai orar agradecendo, ele vai orar dando glória a Deus. Ele vai orar dizendo a cada manhã: obrigado, Senhor, pela salvação, obrigado, Senhor, pelo livramento que o Senhor já me deu. Eu quero andar nele, eu quero confiar nele, porque Cristo na cruz venceu por mim todos os obstáculos. Esse é o entendimento que nós precisamos ter do Cristo, meus amados, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, diz o versículo 2 do capítulo 12 de Hebreus. Olhar para Jesus é olhar a partir da cruz também, ter esse entendimento. Porque olhando para Jesus a partir da cruz, eu sei o que Ele fez por mim, o que Ele realizou por mim. Eu sei tudo o que foi feito para a minha vida ser frutífera e ser abençoada. Eu entendo que naquela cruz, Ele morreu a minha morte. Ele pagou o preço que eu não podia pagar. A palavra de Deus diz que não foi com prata nem com ouro, mas foi com o precioso sangue de Jesus que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Então, quando eu compreendo que Cristo me resgatou através da sua morte na cruz, eu também compreendo tudo que Ele fez por mim naquela cruz. O apóstolo Paulo, escrevendo no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 32, ele diz:
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, será que com Ele também não nos daria todas as coisas? Através de Cristo nós recebemos tudo. Cristo morreu na cruz para nos dar, para trazer a nós tudo aquilo que nós não tínhamos possibilidade alguma de receber. Ele fez tudo naquela cruz. Ele fez justiça por nós naquela cruz. Ele pagou o preço de cada um dos nossos pecados. Aquela cédula que era contra nós, que nos acusava dia e noite, que nós éramos pecadores, Cristo pagou o preço pela nossa redenção. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando eu olho para Cristo agora, eu percebo uma coisa no meu entendimento: não há nada mais que Ele possa fazer ao meu favor, Ele já fez tudo. Ele fez tudo por mim. Ele realizou a obra perfeita. E quando Deus olha para mim, não vê as minhas obras de justiça, mas vê as obras de justiça do Filho. Ele fez justiça por mim. Então Cristo é aquele que me apresenta diante de Deus, diante do trono de Deus, e eu sou recebido por Deus como um filho. E sendo recebido como um filho, eu não preciso pedir para que Deus faça. Eu preciso agradecer por tudo que Ele já fez. Então, entendendo o que Ele fez por mim naquela cruz, eu sou um filho grato. Tenho muito para agradecer. Eu agradeço a Deus pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida dos meus irmãos, pela vida da igreja, pela vida da nossa nação, por tudo que somos nele. Eu agradeço a Deus a cada manhã, ao acordar. Eu procuro ver o tamanho do Cristo que está em mim. E muitas vezes, amados, eu confesso aqui que muitas vezes Ele está bem pequenininho na manhã, por causa das lutas, da dificuldade, mas eu preciso que Ele cresça. Então eu começo a agradecer, eu começo a orar e dizer: Senhor, como Tu és bom, como Tu és maravilhoso, como o Senhor tem demonstrado a Sua glória através do Teu Filho na minha vida. E nesse entendimento, então, eu procuro viver da maneira que agrade, compreendendo a cada momento o propósito que Ele tem para mim, e ser uma pessoa alegre, feliz, sabe, demonstrando aquilo que eu possuo. Porque quando eu vivo desta forma, desta maneira, as pessoas conseguem identificar o tamanho do Cristo que eu sirvo. Que Ele é muito, muito maior do que os gigantes que eu enfrento diariamente. Se você está enfrentando um gigante, meu irmão, confia, Cristo é o teu Senhor. Ele é a vida que Deus trouxe para substituir a tua vida. Não viva a tua vida, mas viva a vida de Cristo. Como Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E quando nós recebemos esse entendimento, nós vamos conseguir demonstrar a realidade do Cristo vivo que está em nossos corações, que está em nossas vidas, que tem realmente trazido no coração de cada um de nós um entendimento novo. Então eu deixo essa palavra para você meditar nesta noite, neste momento, que teu Espírito que o Espírito de Deus continua trazendo a cada dia revelações, como a própria palavra vem nos ensinar, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por isso eu quero orar por você nesse momento, agradecendo a Deus, e que o Espírito de Deus faz você entender que os gigantes de fora não é para te assustar nem para te matar, quando o gigante de dentro é maior do que tudo que você precisa ter e viver. Por isso nós entregamos nas mãos desse Deus tão grande. Se você está enfrentando gigantes maiores que você, olha para dentro de você agora e veja o Cristo que morreu na cruz, que te deu vida. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por todos neste momento, por cada lar, por cada família, entregando, Senhor, na Tua presença, na Tua palavra, nós confiamos. E nós queremos, ó Deus, te agradecer por tudo que recebemos através de Cristo.
E queremos viver a bondade do Senhor diariamente, não confiando em nossas obras, mas confiando na obra que Cristo fez por nós na cruz. Quando Ele disse está consumado, Ele disse tudo está feito por todos eles. Então nós recebemos a promessa do Pai, que Cristo em nós é a esperança da glória. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.